E aí pessoal, tudo bem? Vamos apresentar aqui agora para vocês mais uma videoaula. Dessa vez vai ser uma videoaula um pouco mais prática. Depois de todos aqueles conceitos que nós vimos e tudo mais que são importantíssimos, tá? Para quem não viu, por favor veja, porque se não fosse importante eu não perderia tempo gravando essas aulas de conceitos, mas foi bacana demais. Seria muito legal se todo mundo já chegasse aqui entendendo como que funciona a plataforma, tá? A plataforma .NET. Então nós vamos aqui com o Visual Studio criar nossa primeira aplicação, ASP.NET, tá? Então aqui, ó, eu mostrei numa outra aula também o que era cada parte do Visual Studio. Vou repetir aqui para vocês. Aqui eu tenho as notícias, tá? As notícias, as novidades da Microsoft, né? Aqui é um leitor de RSS, então a gente tem aqui todas as novidades, tal, novidades de CFCPEC que saiu, alguma dica e tudo mais. Tem muita coisa aqui bacana de se ver. Do lado de cá eu tenho os projetos recentes, tá? Os últimos projetos que a gente trabalhou. Então aparece aqui porque dá uma agilidade para a gente poder reabrir os projetos, tá? Aqui eu tenho o Get Start, tá? Que para quem está iniciando é legal dar uma olhada. E embaixo eu tenho também mais novidades, tá? São coisas mais importantes que a gente poderia estar dando uma lida também. Então tudo isso que você puder aproveitar do Visual Studio é legal, porque tem muita dica, dá para aprender muita coisa por aqui também. Bom, nosso objetivo é criar nossa primeira aplicação ASP.NET, tá? É File, New, nós vamos para poder criar, né? File, New, Website. Nós vamos trabalhar com o website, ok? Abriu a janela, então nós temos aqui ASP.NET Website, Empty Website, Dynamic Data Entities Website. Eu vou estar mostrando isso numa outra videoaula, tá? Silverlight, Dynamic Data Website, ASP.NET Web Service, que é legal demais. O Web Service é muito bacana. O Web Service já tem uma videoaula dele também, tá? Sobre o Web Service, que é muito legal. O .NET Framework 3.5, que é a nossa linguagem, que é o framework que a gente vai trabalhar, tá? A gente pode trabalhar dentro do Visual Studio com o Framework 2, Framework 3 e o Framework 3.5. Mas a gente sempre vai trabalhar com o 3.5, que é a novidade, que é o mais legal, que é o último, né? A gente tem que trabalhar com o mais atual. Então a gente seleciona ASP.NET Website, o Framework 3.5, a linguagem Visual C#, tá? Que a gente vai trabalhar, e o File System. O que é Location, tá, gente? Location eu coloquei File System para poder salvar no meu disco local, né? Porque a gente tem três opções, HTTP e FTP. O File System ele salva na minha máquina onde eu quiser, no diretório físico. O HTTP ele vai fazer a mesma coisa na minha máquina, mas ele vai jogar lá no diretório root para onde o IS possa entender. O IS é que roda o ASP.NET. O ASP.NET trabalha em cima do IS. Então, e tem o FTP, que ele já faz o FTP lá para o seu site, por exemplo, ou lá para a hospedagem do seu sistema, tá? O mais usual é o File System, que a gente tem um controle melhor sobre isso, tá? Bom, selecione uma pasta qualquer aqui que eu tenho e vou criar aqui, ó, vou colocar assim, meu primeiro ASP, beleza? Vou colocar aqui, não, vamos colocar um nome melhor aqui, web teste, ok? Vamos criar aqui um web teste, tá? Que é um site web, tá? E a gente coloca o endereço e coloca aqui o nome dele, ele vai criar pra gente. Caso contrário, a gente pode dar um browse aqui também para poder estar vendo aonde que a gente quer salvar a nossa aplicação. Vou dar um OK, tá? Ele vai abrir a aplicação pra gente. Bom, e o que ele abriu aqui pra gente? A primeira coisa que o Visual Studio abre pra gente a página default.aspx, que é a primeira página, né, que é criada, tá? Ele cria uma página default.aspx, tá vendo? E já abre ela aqui para mim na parte de HTML. Então, toda a sua aplicação ASP.NET que você criar, toda a primeira aplicação ASP.NET que você criar, ele vai sempre criar nessa estrutura: solution, projeto e
os arquivos desse projeto. Nesse caso, ele criou um appdata, onde a gente pode colocar bancos de dados, a MDF, tá? O default ASPX, que é a página default, né? Ele cria automática essa página e cria o webconfig também, que é o arquivo de configuração do .NET, tá? O arquivo principal de configuração. Vejam que o default ASPX ele tem um mais aqui do lado. Se a gente expandir, a gente vai ver que está ligado a um default.aspx.cs, que eu expliquei na videoaula anterior, falando o que era o default aspx.cs, que é justamente o code behind, tá? O código que vai lá no servidor e executa um determinado método para a gente. Bom, que é a solution? A solution ela é uma coleção de projetos. Imagine a solution como organizador de projetos, tá? Melhor. A gente pode ter dentro de uma solution vários projetos, N projetos, infinitos projetos, tá? Você pode ter quantos projetos você quiser dentro da solution, tá? Desde que seja do mesmo assunto, né? Que a solution veio para organizar, não para te atrapalhar, tá? Solution é um conjunto de projetos. Bom, e aqui eu tenho um projeto website, tá vendo? E ele contém o que? O nosso nome. Ele mostra que está no file system, que C /, pontinho, pontinho, pontinho. E eu tenho aqui o web test, que é a nossa aplicação, ok? Bom, eu tenho aqui outras abas, né, que são de propriedades. Eu estou vendo a propriedade dessa página, né, a propriedade do objeto selecionado. Se eu estou aqui dentro da página, aqui, ele vai trazer as propriedades para mim dessa página. Eu tenho a toolbox, tá? Que é muito conhecida por todos. Eu tenho aqui vários controles da toolbox, tá? Eu tenho aqui também o server explorer, tá? Que são várias conexões com banco de dados que eu posso ter aqui também. Então esse é o ambiente do Visual Studio. Aqui em cima eu tenho a barra de menu. Eu tenho a barra de opções aqui também, tá? A Start Page fica aberta, mas a gente pode fechá-la sem problema algum. Bom, quando o Visual Studio abre, ele abre essa tela aqui primeiramente, tá? Então, o que a gente tem de opções nessa tela? A gente tem o source, que a gente está vendo o código, né? O HTML desse ASPX. A gente tem o split, que veio da ideia lá do Dreamweaver, que a gente consegue ver o código e a parte visual ao mesmo tempo. Então, se eu vou digitando aqui, ó, ele aparece embaixo, tá? É muito legal isso. E vice-versa, se eu escrever aqui também, ó, ele aparece lá dentro do código, tá? Então, isso é legal, é o split, que a gente consegue ver os dois. E eu tenho propriamente dito o design, tá? Que é só o design mesmo. É onde a gente vai ter os controles, os objetos e tudo mais, ok? Bom, o Code Behind, que ele já é criado junto com a página, toda página nova que você cria, você tem aqui o Code Behind. Então, se você clicar duas vezes aqui no Code Behind, você vai ver que o código é um pouco diferente. O que eu tenho aqui no Code Behind? Eu tenho os using, né, que eu falei para vocês. Lembra que eu, numa videoaula de introdução do .NET, eu falei para vocês sobre os namespace. Tá vendo como é importante a gente ver aquelas aulas que a gente consegue entender cada um desses códigos aqui. A gente entende, a gente sabe o que é. Então isso é legal. Então eu tenho o namespace system, eu tenho o namespace system.collection, eu tenho o namespace system.link. Então são vários namespaces que eu tenho aqui para poder estar trabalhando com a minha página, tá? A primeira parte que eu tenho aqui, eu tenho o Public Partial Class, né, que é default, tá? Default que herda de system.web.page. Bom, lembrando que o que eu estou mostrando para vocês aqui nessa videoaula é sobre o ASP.NET. É como criar uma aplicação ASP.NET dentro do Visual Studio e tudo mais. Em nenhum momento eu vou explicar para vocês, eu vou falar profundamente sobre o C#, tá? Que é a linguagem que a gente vai trabalhar. Eu vou dar exemplos com C# e tudo mais, mas não vou falar sobre C# ainda, porque tem um curso só de C# que vocês vão poder estar aperfeiçoando, aprendendo tudo nesse curso, que precisa de mais tempo para a gente aperfeiçoar, para a gente aprofundar dentro da linguagem, tá? Mas todos os meus exemplos vão ser dentro do C# e à medida do possível eu vou explicando para vocês o que cada parte, cada
linha de comando vai fazer, né? Então eu tenho aqui public class, que eu estou criando a classe, tá? Default, tá vendo? Eu tenho a declaração do meu método pageLoad. O que é o método pageLoad? É o método que é carregado pela primeira vez. Para quem trabalhava com aplicações Windows de VB ou C++, ele substitui o main, tá? Que é o método principal, que é o primeiro método que vai ser carregado daquela página. Qual que é o primeiro método daquela página? É o pageLoad, tá? Então, essa página aqui, na hora que a gente chamar ela default.ospx, ela vai executar esse método pageLoad antes de ser exibida. Então, a gente pode colocar vários códigos aqui para poder fazer esse tipo de tratamento. Voltando no AspX, uma coisa curiosa é o seguinte: como é que o AspX sabe que esse .cs é dele? Não é pelo nome, tá? É por aqui, ó, code file. Tá vendo? Dentro da minha AspX eu tenho a primeira tag aqui, que são as tags de referência do .NET, tá? Aqui eu coloco qual é a linguagem que eu estou trabalhando, tá? Eu posso trabalhar com VB ou C#, porque eu instalei, na instalação do meu Visual Studio, eu disponibilizei apenas C# e VB. Então eu tenho essas duas linguagens disponíveis. Vamos deixar como C#. Auto Event Wireup é que eu permito eventos na minha página, tá? Eu estou permitindo eventos na minha página. Se eu colocar false, não tem evento nenhum. O code file, que é o code behind, né? É default.aspx.cs, que é esse cara aqui, tá? E o inherits, né? Que ele fala que é o default, que é o próprio default, tá? É ele mesmo, inherits desse cara aqui, ó, tá? Desse rapaz aqui, beleza? Bom, eu tenho aqui em cima algumas tags HTML, né, que é o doctype, HTML, head, tudo mais que ele já vem criado, ok? Bom, vamos criar uma AspX nova, um novo webform. Vou deletar o default, tá? Aqui, ó, deletando o default. Vou criar um webform novo. Como é que eu crio um webform novo? Eu tenho a solution e tenho o projeto. Eu vou clicar no projeto, tá? Botão direito no projeto. Add New Item, tá? Ele vai abrir a janela para mim com todos os itens disponíveis para que eu possa adicionar no meu projeto, tá? Então eu vou criar aqui, vou procurar, tá vendo que são muitos? São vários, tá? Inclusive você vai instalando vários e vários, você pode ir instalando aí à medida do que você precisar. Eu tenho aqui o webform, tá vendo? Eu vou criar um novo webform e vou criar com o nome de primeira página, ok? Primeira página.aspx. O language é C#. Apesar da gente ter criado o projeto como C#, a gente pode criar uma página aqui VB, não tem problema não, tá? Foi o que eu expliquei para vocês lá no conceito do .NET Framework. A gente consegue ter as duas linguagens num projeto só. Não tem problema não, a gente só não pode misturar a mesma linguagem num arquivo, mas em vários arquivos diferentes dentro do mesmo projeto, não tem problema nenhum, tá? Então às vezes você tem mais facilidade com C#, você faz em C#, mas o seu colega que está desenvolvendo o mesmo projeto que você, ele tem mais facilidade no VB, então ele vai lá e faz em VB, não tem problema, vocês vão poder executar uma página junto com a outra, chamar uma página de um lado, chamar uma página de outro lado, sem problema nenhum, tá? Eu coloco aqui place code in separate file, porque para ele poder separar o código, o code behind do AspX. Se eu arrancar isso aqui, ele vai fazer como um ASP antigo, perde totalmente o sentido, tá, gente? Deixa sempre como código separado. Select Master Page, depois eu explico, porque vai ter uma videoaula só sobre Master Page, tá? Master Page é a substituição mais bacana do frame, tá? Que ele nos ajuda a ter reusabilidade de design e de componentes padrão das páginas. Depois eu vou explicar melhor. Então nós vamos colocar aqui primeira página.aspx, um webform, a linguagem o Visual C# e vou adicionar aqui. Tá vendo? Eu adicionei, ele já abriu a página para mim no HTML. Tá vendo? E se eu vier aqui, ó, eu tenho o meu .cs. Eu criei .cs? Não. Eu não criei um arquivo .cs. Ele cria automaticamente um arquivo .cs para mim, tá? Vamos abrir aqui o webconfig. O webconfig, tá vendo? Ele é todo em XML, tá? E é onde a gente vai
começar a trabalhar com ele, criando alguns keys, tá? Connection string, app settings, onde a gente pode criar muitas configurações, tá? Por enquanto vamos deixar ele de lado, porque a gente vai trabalhar aqui na parte visual. Bom, aqui embaixo eu tenho o error list, o output e o find results, tá? Find results são os resultados quando a gente manda pesquisar algum arquivo ou alguma palavra dentro de algum arquivo, ele mostra os resultados aí pra gente. O output é a saída, tá? Quando a gente coloca alguma coisa para saída, algum dado de saída. E o error list, que são os erros de compilação que a gente tem. Então a gente tem 3 tipos: erro mesmo, os warnings, que são os avisos, e as mensagens do próprio .NET, tá? Os warnings são apenas os avisos mesmo, falam, ó, tenha cuidado com isso, verifique aquilo. Não quer dizer que seja erro, tá? Bom, vamos para o design aqui da nossa aplicação. Bom, aqui eu tenho a Toolbox e o Server Explorer, como eu falei, tá? Na Toolbox eu tenho várias ferramentas que eu posso estar trabalhando, tá? Por exemplo, Silverlight, tá? Que eu tenho aqui alguns componentes Silverlight. Eu tenho aqui os standard que já vem nas aplicações, tá? São todos os componentes que a gente sempre precisa. Label, textbox, button, tá? Link button, image, e todos os componentes que a gente precisa. Bom, data são todos os componentes que exibem algum registro do banco de dados para a gente. Grid view, data list, details view, form view, tá vendo? Tudo vem da informações de banco de dados, tá? Vou mostrar isso para vocês também. Os validation, tá? Que faz as validações dos campos para a gente, que antes a gente precisava fazer muito código JavaScript para validar um determinado campo, esse tipo de coisa. Bom, agora não mais, a gente utiliza esses componentes aqui que já estão prontos. Navigation, sitemap, menu, preview, eu vou estar falando também sobre eles em videoaulas separadas, tá? No login, tenho também, posso criar um sistema de login aqui, tá? Web Parts, para quem não conhece, Web Parts é igual aquelas caixinhas do Google lá, do iGoogle, que você coloca onde você quiser aqueles componentes do HTML, você pode arrastar o HTML, né? Vou mostrar para vocês como que a gente cria isso. O Ajax, para quem não conhece o Ajax, é justamente aquelas telas sem refresh, vamos falar assim, sem piscar, né? Talvez um dos principais conceitos da Web 2.0. É o dinamismo, né? Fazer com que a página fique sempre ali, que parece que, para dar impressão ao usuário que foi muito rápido ou algo assim, tá? Então esse é o Ajax, que não deixa dar refresh na tela. O reporting, né, que são de relatórios, tá, que a gente vai trabalhar também, eu vou falar sobre isso em outras videoaulas. E os componentes HTML, vejam que standard também são componentes e são muito mais do que os nossos HTML. Daqui para baixo são componentes que eu adicionei, componentes que a gente pode adicionar, a gente coloca aqui direto, tá? Tem o General, tá, que eu mesmo criei alguns desses componentes, e o PagSeguro, que é um componente aí do PagSeguro mesmo, tá? Então vamos arrastar aqui para nossa tela um text box. Eu só arrastei, tá? Eu pego aqui e arrasto aqui para nossa tela, ok? Bom, quais os atributos ou propriedades que a gente tem para esse controle, tá? A gente pode selecionar ele aqui, apertar F4, tá? Apertando F4 no teclado ou vindo aqui em Properties é a mesma coisa, tá? Então F4 ele traz aqui as propriedades desse controle para mim, ok? Bom, todos os controles têm muitas propriedades, tá? Muitas. Então eu vou mostrar apenas do text box, que é o mais básico, e os outros têm praticamente as mesmas, tá? Com algumas diferenças. Então eu tenho aqui o ID, que é o nome do text box, tá? Então vou deixar como text box 1 mesmo. Autocomplete types, ele pode ser autocomplete, né? Para poder aceitar, você ter digitado um valor nele já, lá na web. Aí você vai tentar digitar de novo, ele já aparece, sabe aquele negócio que acontece no Internet Explorer? Pois é isso que ele faz. O Access Key é uma tecla de acesso a esse componente, a gente pode ter.
O auto-postback, ele faz com que o campo tenha o seu próprio refresh, vamos falar assim, o próprio postback. Ele vai lá no servidor sozinho e volta. Isso é bem utilizado para que a gente consiga, por exemplo, quando sair desse campo, executa um determinado método. Então a gente tem que colocar o auto-postback como true, tá? Ele vem por padrão como false. Outra coisa legal é a seguinte: se você faz uma alteração das propriedades default de um determinado controle, ele fica em negrito. Repara só, coloquei aqui ó, como true. Tá vendo que ele fica em negrito? Porque ele está falando que aqui você alterou, porque a propriedade default ela não fica negrito. Só se você altera que fica em negrito. Então se eu voltar ela para false, olha lá, não fica negrito, tá vendo? Isso é uma curiosidade bem legal, muita gente não repara isso. Então tudo que você altera fica negrito, olha lá. Isso é para você saber, se orientar que você alterou uma determinada propriedade, ok? Bom, backcolor, poxa, como o próprio fala, né? É o nome, é a cor de fundo, tá? Do text box lá. Posso colocar qualquer uma, ele vai lá e coloca a cor de fundo para mim, ok? Vamos selecionar o objeto de novo. Eu tenho border color, tá? Que é a cor da borda, né? Que eu vou colocar no controle, ok? Então, essas propriedades eu tenho na maioria dos objetos, tá? Cause Validation eu vou estar explicando, porque ele trabalha junto com o Required Field Validator, com os validators aqui, por exemplo. Se eu quiser que esse text box ou um botão, por exemplo, não valide a tela, que não valide esses Required Field Validator, Range Validator, eu coloco ele como Cause Validation false, eu deixo ele como false, tá? Então ele não vai executar, ele não vai fazer uma verificação ele não vai fazer uma validação da página, tá? Columns, nesse caso, é o número de colunas que vai ter o text box, tá? Tá vendo? Ele aumenta ou diminui de acordo com o que você vai colocando o número de colunas que você quer nele, tá? O CSS, que é o style sheet, que a gente tem que criar por fora e colocar nele. Se o campo é enable ou se está habilitado ou não, tá? Se pode habilitar temas nele, esses temas aqui do CSS, a gente pode colocar ele como falso para não pegar tema nenhum, por exemplo, entendeu? Ele vai pegar só as configurações padrão, tá? Enable View State, o View State ele é o que guarda o estado do objeto. Por exemplo, se você preenche ali seu nome e dá um refresh na tela, dá um F5, ele mantém aquele valor que você digitou no campo. Então a responsabilidade é do ViewState. Se você desabilitar o ViewState e executar, ele vai perder o valor, tá? Fonte é a fonte, né, o tipo de fonte. O forecolor é a cor da fonte que eu vou estar escrevendo ali, tá? É a cor da fonte mesmo. Altura, tá? Como o próprio nome diz, é a altura do nosso componente, tá? Max length é o máximo de caracteres que ele vai aceitar. Se ele é read only ou não, se ele é somente leitura, tá? O número de linhas, por exemplo, se eu quiser colocar número de linhas, tá? Eu posso colocar um número de linhas do mesmo jeito que eu tenho o número de colunas lá. O skin ID, tá? O skin ele é... Só um minuto. Ele é igual o CSS. Ele coloca um skin, uma cara, né? Como o próprio nome diz, é uma pele para o text box, se a gente tivesse um arquivo de skin. O tab index, né, é o índice, né, que a gente vai apertando o tab, ele vai navegando nos objetos de tela. O text, que é a propriedade mais usada, né, que a gente vai colocar um valor dentro desse text. O text mode, se ele é single line, multiline ou password. Se for password, ele aparece aquelas bolinhas. Multiline, ele aparece com várias colunas, várias linhas, né? E o single, que é o tamanho dele normal, tá ok? O tooltip, para quem não conhece, é um
uma caixa de texto que aparece quando a gente põe o mouse em cima de determinado objeto. Então a gente põe o mouse em cima dele, ele aparece um texto. Então é justamente o tooltip, tá? Validation Group é justamente para quando a gente estiver trabalhando com validações. Então quando eu estiver trabalhando com validações, eu falo qual que é o grupo de validação e ele vai executar para a gente. Visible True ou False, se ele está visível ou não. A largura, tá? A largura desse text box. E o wrap, se é para poder fazer quebra de linhas ou não. Tá? Nesse caso só vai servir mesmo quando a gente colocar ele como multiline. Aí ele faz a quebra de linha. Bom, aqui está explicado. Se eu expliquei para text box, é a mesma coisa para botão, para label, tá? Vai mudar algumas propriedades, obviamente, mas o conceito e a maioria das propriedades são as mesmas. Só mostrando rapidamente aqui do botão, eu tenho um ID, border color, tá vendo? Back color, é a mesma coisa que eu falei para vocês, ó. Back color, border color, tá? E eu tenho o estilo aqui da borda, tá? A largura da borda, por exemplo, beleza? Tô colocando aqui a largura da borda, tá? A cor da fonte, a gente pode colocar aqui também, tá? O tipo da fonte, igual eu coloquei aqui, ó, você pode colocar como itálico. O tamanho dela você pode colocar do jeito que você quiser, tá? Então aqui você vai mudando as propriedades do botão, beleza? Bom, se eu for no Code Behind, para que eu vá para o Code Behind, posso clicar com o botão direito em View Code, posso vir aqui no Solution Explorer, clicar no CS, ou posso vir aqui na tela aqui e apertar F7. Bom, vamos pelo método padrão, vou vir aqui na minha página, clico duas vezes no meu ponto CS, ele vai abrir meu Code Behind. O Code Behind ele reconhece todos os objetos que estão na tela lá na HTML. Aqui, ó. Todos os objetos, meu CS entende. Olha aqui, ó, text box. E olha o autocomplete aí, gente, tá vendo? Eu apenas comecei a digitar text, ele já apareceu aí que existe text box, text align, tá vendo? Text box 1, que é o nosso caso. Vamos trabalhar aqui com text box 1, ponto. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho todas aquelas propriedades que eu mostrei para vocês. Eu vou trabalhar com text. Então eu venho aqui, abre e fecha aspas, tá? Atribuição de valores no C# é igual e coloco aqui um valor qualquer. Ok? Bom, para eu executar essa página a primeira vez, eu posso clicar aqui no play aqui, ó, Start Debug. Beleza? Ele vai aparecer uma tela aqui para mim. Essa tela o que é? Ele está falando que o debug não tá habilitado. O que é o debug? É eu debugar a minha aplicação, eu ter o poder de debugar ela, de poder passar código linha a linha, sabe? Sobre o debug. O debugar é eu verificar o funcionamento via código, acompanhar essa execução, tá? Então ele pergunta aqui se eu quero modificar o webconfig, né, aquele arquivo de configuração, para habilitar o debugging. Eu falo que sim, ok? E ele executa a tela para mim. Bom, nesse momento aqui, ó, ele vai executar a primeira página e vai colocar o valor aqui para mim. Eu não coloquei aqui Carlos Júnior. Pois é, vamos fechar aqui. Se eu vier aqui, ó, qual que é o texto que está aqui? Teste. Qual que é o texto que está aqui? Carlos Júnior. Então, o que ele fez? Ele substituiu esse texto, teste, por Carlos Júnior. Por quê? Porque ele executou o page load antes de abrir a minha página. Então, vamos lá de novo, ó. Ele vai abrir minha página, tá vendo? Ele executa o page load e vem aqui na minha página. Para que a gente possa entender melhor, olha aqui, ó. If, lembra que eu falei do postback? Postback é quando a página está sendo recarregada, tá? Vou criar aqui uma if else, mostrar para vocês o que é o postback. Estou criando aqui para vocês entenderem, ó.
O que é o postback? O postback eu estou fazendo um teste o seguinte. Para não confundir, vou fazer assim, tá? Aqui, ó. Bom, o que é o postback? O postback é se a página estiver sendo recarregada, né? Eu sei que ele é um postback, quer dizer, a página está sendo recarregada. Eu já carreguei essa página, agora estou recarregando essa página. Se eu clicar num botão ou algo assim, ele vai passar no page load de novo. Então eu vou fazer esse teste, tá? Olha aqui, ó. O que ele fez? Ele escreveu aqui para mim primeira vez. Por quê? É a primeira vez que a página entrou. Eu vou clicar no botão. O que ele fez aqui para mim? Segunda vez. Onde que ele entrou dessa vez? Ele entrou aqui, ó. Segunda vez. Tá? Por quê? Porque ele soube que a página já tinha sido carregada. Ele foi e carregou novamente. Então, para que a gente possa entender isso passo a passo, olha aqui que legal. Eu posso clicar aqui no final da linha, ó, ele marca a linha de preto para mim, tá vendo? Ou então apertar F9 nessa linha. Se eu apertar F9 na linha, eu habilito ou desabilito o breakpoint. Eu vou colocar um breakpoint aqui, nós vamos executar a aplicação. Vocês vão ver que ela vai parar ali, a aplicação não vai ser executada, porque ela vai parar aqui, ó, parou, tá vendo? No que ela parou, eu posso apertar F10 ou F11. O F10 ele não entra no método, F11 ele entra no método, tá? Então o que eu vou fazer, eu vou apertar F10 para a gente poder acompanhar essa execução, tá? Eu estou vendo aqui se ele é isPostback. O que ele está me respondendo ali? Ele está falando que é falso. Eu não estou sendo recarregado. A página está informando para o PageLoad que ele não está sendo recarregado. É a primeira vez que o cara está entrando nessa página. Então, else, primeira vez. Executei, foi embora. Tá vendo? Agora eu vou clicar aqui no botão para que a gente veja a segunda vez que ele vai executar. Então, eu vou clicar aqui de novo. O que ele está falando? isPostback é um postback. Eu estou voltando. Estou recarregando essa página. Aí eu coloco aqui o mouse e vocês vão ver que é sim, true. E o mais legal, gente, se vocês não repararam, eu estou debugando e já estou vendo valores nas variáveis. É só eu colocar o mouse em cima de uma variável, em cima de um objeto, eu vou ver o estado dele, as propriedades preenchidas e tudo mais. Então eu venho aqui, eu ponho o mouse e ele fala, olha, eu estou sendo recarregada. O que você quer que eu faça? Aí eu falo para você, olha, escreve segunda vez lá no meu text box. Ele vai fazer isso e vai entrar segunda vez. Viu que legal? Entendeu o que é o postback? Isso que é legal, tá? O postback é muito bacana. Bom, costuma-se fazer ao contrário, costuma-se testar. Primeiro, né, se é um postback, executar uma determinada ação e depois executa uma outra ação, tá? Postback é muito utilizado. Vocês têm que entender isso, tá, gente? Postback vocês têm que entender porque ele é utilizado demais. Toda aplicação, toda página que você fizer de sistema ou de web, que seja em .NET, vocês vão precisar do postback. Tenham certeza disso, tá? Então, se eu clico na linha, eu estou debugando, tá vendo? Eu marco, eu posso fazer o debug. Para poder entender, isso aqui ele pergunta se é o postback, né? É o que eu falei para vocês, primeira e segunda vez. Criei dois componentes aqui, dois controles na tela, controles básicos, mas só para vocês terem ideia de como funciona, de como é a navegação desses controles, como que a gente atribui valores para eles, que é pelas propriedades, tá? E pelo code behind, sempre que a gente vai atribuir valores a ele, né? Então o que a gente pode fazer agora? Vamos criar um método para esse botão. O método desse botão vai escrever alguma coisa dentro desse text box, tá? Para que a gente crie um evento nesse botão, a gente pode ir lá nas propriedades, né? F4 ou clicar em propriedades, tá? Posso vir aqui nesse raiozinho aqui, ó, events, tá vendo? E seleciono qual evento que eu quero e clico duas vezes nesse evento. Se eu clicar duas vezes aqui, ele vai criar um método para mim, ó lá, ó. Ele cria o método botão clique 1 e ao mesmo tempo ele referencia lá no events o botão clique 1. Eu também posso criar eventos clicando duas vezes no objeto, tá? Por exemplo, eu quero criar o evento de clique aqui no botão. Clico duas vezes nele e ele gera o evento para mim.
tá? No que ele gerou o evento, nós vamos fazer o seguinte: quando esse cara clicar no botão, o que eu vou fazer? Quando o usuário clicar no botão, eu quero fazer o seguinte: text usuário clicou no botão. Isso aqui é um evento, tá? Então, F5 ou clicar na setinha, ele executa a aplicação, ele vai abrir minha página. Escreveu primeira vez porque é a primeira vez que eu estou entrando na página, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em um botão. O que ele vai fazer? O usuário clicou no botão. Mas aí bom, para quem prestou atenção, vocês vão me perguntar: poxa, mas ele não tinha que escrever segunda vez? Sim, e ele escreveu segunda vez. Só que como o evento acontece depois, primeiro eu faço o postback, faço o refresh na tela, ele executa tudo isso aqui e depois ele executa meu clique. Então, eu tinha escrito segunda vez lá, mas aí veio o meu evento do botão e substituiu o valor do text box. Entenderam isso? Olha que legal. Vou fazer de novo. Vou parar minha aplicação. Vou colocar um postback aqui e vou colocar um breakpoint aqui e um breakpoint aqui, tá? Vou executar a aplicação. Vocês vão ver que legal. A primeira vez ele vai parar aqui, ó. Parou aqui, F10 ou F11, primeira vez. Executou, vai aparecer aqui para mim o quê? Primeira vez. Agora vamos de novo. Vou clicar no botão agora, ó. Button. O que ele fez? Está executando o postback, não tá? É postback? É. Então o que ele escreveu lá no text box? Segunda vez, não é isso? Só que eu não cliquei no botão, então ele tem que executar esse evento aqui. Depois que ele carrega a página, tá? Essa é a ordem, tá? Gente, isso é muito importante. A ordem de execução da página. Primeiro o page load, depois o evento. Então, aí o que eu vou fazer? Cliquei no botão, ele executou o page load. E o que ele fez depois? Foi lá no evento. E o que ele escreveu lá no meu text box que tinha segunda vez? Ele vai escrever o que agora? Olha lá, o usuário clicou no botão. O usuário clicou no botão. Entendeu a ordem de execução do page load, tá? Da página? Tem que entender essa ordem de execução, porque isso é muito necessário, tá? A gente vai utilizar sempre isso, ok? Bom, pessoal, por até agora ficamos por aqui. Vamos criar aqui mais videoaulas em cima disso, tá? Sobre ASP.NET. Eu vou criar agora web services, vou mostrar como é que a gente interage um objeto com o outro, tá? Uma página com outra, e a gente vai aprofundando cada vez mais aí nos nossos cursos, nas nossas videoaulas aí sobre o .NET. Qualquer dúvida, mandem e-mail para mim ou entrem no fórum, tá? Meu e-mail, como todos sabem, contato@devcursos.com.br, ok? Ou então vocês podem entrar no fórum, tá? forum.devcursos.com.br, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.